Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. É um prazer em conhecer. Vocês poderiam deixar um like no canal se vocês quiserem e se inscrevam no canal galera. Agora vamos embarcar nessa jornada pelo planetas dentro e fora dele o espaço sideral. 1. Origem do nome. A palavra oxigênio deriva do grego oxis ácido, e genes produtor, refletindo a ideia de que o oxigênio é essencial para a formação de ácidos. 2. Descoberta histórica. O oxigênio foi descoberto em 1774 por Joseph Priestley, mas foi Antoine Lavoisier quem o identificou como um elemento vital para a combustão e respiração. 3. Abundância na Terra. O oxigênio é o elemento mais abundante na crosta terrestre e compõe cerca de 21% da atmosfera. 4. Combustão. O oxigênio é necessário para a combustão, sendo um componente essencial em processos de queima e respiração celular. 5. Oxigênio líquido. Em condições normais de pressão e temperatura, o oxigênio se encontra no estado gasoso, mas pode se transformar em líquido em temperaturas muito baixas, cerca de menos 183 graus Celsius. 6. Importância para a vida. Na respiração aeróbica, as células usam oxigênio para produzir energia a partir de glicose, processo essencial para a vida de organismos complexos. 7. Camada de ozônio. O ozônio na atmosfera é composto por 3 átomos de oxigênio e forma a camada de ozônio, desempenhando um papel crucial na filtragem dos raios ultravioleta prejudiciais do Sol. 8. Produção industrial. O oxigênio é amplamente utilizado na indústria para processos como soldagem, corte e metalurgia. 9. Oxigênio medicinal. É comumente usado em ambientes hospitalares para tratamento de pacientes com dificuldades respiratórias. 10. Oxigênio no espaço. Apesar de sua abundância na Terra, o oxigênio é relativamente escasso no espaço. A produção de oxigênio é um desafio para futuras missões espaciais de longa duração. 11. Fotossíntese. Plantas, algas e algumas bactérias realizam a fotossíntese, um processo que utiliza a luz solar para converter dióxido de carbono em glicose, liberando oxigênio como subproduto. 12. Oxigênio na água. O oxigênio dissolvido na água é crucial para a vida aquática. Organismos aquáticos, como peixes, dependem dessa disponibilidade de oxigênio para respirar. 13. Toxicidade do oxigênio. Embora vital para a vida, altas concentrações de oxigênio podem ser tóxicas. A exposição prolongada a níveis elevados pode causar danos nos pulmões e no sistema nervoso. 14. Isótopos do oxigênio. O oxigênio possui 3 isótopos estáveis: O16, O17 e O18. A proporção desses isótopos é usada em estudos geológicos e climatológicos, como indicadores de mudanças ambientais ao longo do tempo. 15. Reservas de oxigênio. Além da atmosfera, depósitos significativos de oxigênio também estão presentes em minerais, como óxidos e silicatos. 16. Compostos de oxigênio. O oxigênio forma uma variedade de compostos, incluindo óxidos, peróxidos e ozônio, contribuindo para a química diversificada encontrada na natureza. 17. Oxigênio em outros planetas. Embora seja crucial para a vida na Terra, a busca por oxigênio em outros planetas é um indicador importante na pesquisa de possíveis ambientes habitáveis. 18. Terapia hiperbárica. A terapia hiperbárica envolve a exposição do corpo a altas pressões de oxigênio, sendo utilizada para tratar diversas condições médicas, como lesões por radiação e embolia gasosa. 19. Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio descreve os processos interligados de fotossíntese, respiração celular e decomposição, que mantêm o equilíbrio dos níveis de oxigênio na Terra. 20. Oxigênio no espaço interestelar. Embora em pequenas quantidades, o oxigênio também está presente no espaço interestelar, contribuindo para a composição química do meio entre as estrelas. Vocês estão gostando? Então vamos voltar pro vídeo 21. Oxigênio em estrelas. O oxigênio é produzido no núcleo de estrelas por meio de processos nucleares, sendo liberado durante estágios avançados da evolução estelar, como em supernovas.
22. Monitoramento ambiental. Medir os níveis de oxigênio em ecossistemas aquáticos e terrestres é fundamental para monitorar a saúde ambiental e detectar possíveis problemas, como a poluição. 23. Variações sazonais. A concentração de oxigênio na atmosfera terrestre pode variar sazonalmente devido a fatores como a fotossíntese intensificada durante a primavera e o verão. 24. Oxigênio em alimentos. Embalagens de alimentos muitas vezes são preenchidas com uma mistura de gases, incluindo oxigênio, para preservar a frescura e a qualidade dos produtos. 25. Concentração de oxigênio em altitudes. A quantidade de oxigênio na atmosfera diminui com a altitude, o que pode afetar a respiração e o desempenho físico em elevações mais elevadas. 26. Oxigênio em astronomia. Astrônomos estudam a presença de oxigênio em exoplanetas e em outros corpos celestes como um indicador potencial de habitabilidade. 27. Oxigênio e produção de energia. Na indústria, o oxigênio é frequentemente utilizado em processos de combustão para aumentar a eficiência na produção de energia. 28. Oxigênio e combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis libera dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para as preocupações ambientais e alterações climáticas relacionadas ao excesso de carbono e à diminuição relativa de oxigênio. 29. Armazenamento de oxigênio em compostos. O oxigênio é armazenado no corpo humano na forma de compostos como a hemoglobina, que transporta oxigênio através do sangue. 30. Inovações médicas com oxigênio. Além da terapia hiperbárica, o oxigênio é utilizado em inovações médicas, como câmaras de oxigênio portáteis para pacientes com condições respiratórias crônicas. Pessoal, se chegaram até aqui, por favor, inscrevam-se no canal 31. Oxigênio no fogo. Embora o oxigênio seja necessário para a combustão, o fogo não é uma forma de oxigênio, mas sim uma reação química exotérmica que libera luz e calor quando combustíveis reagem com o oxigênio. 32. Limitações da respiração. Apesar de ser essencial para a vida, a capacidade dos pulmões humanos não é utilizada completamente, resultando em uma absorção parcial do oxigênio inalado. 33. Oxigênio em materiais. O oxigênio é usado em processos industriais para fabricar materiais como plásticos, vidros e cerâmicas. 34. Oxigênio e metabolismo. Na respiração celular, o oxigênio é utilizado para quebrar as moléculas de glicose e liberar energia, mas também gera subprodutos como radicais livres que podem ser prejudiciais para as células. 35. Oxigênio na odontologia. Em odontologia, o oxigênio é utilizado em terapias de oxigenação para auxiliar na cicatrização e combater infecções. 36. Oxigênio e oxidação. A oxidação é um processo químico que envolve a combinação de substâncias com oxigênio. Isso pode resultar em corrosão e deterioração de metais expostos ao ar. 37. Produção de oxigênio. O oxigênio pode ser produzido por processos industriais, como a destilação fracionada do ar líquido, ou por métodos mais complexos, como a eletrólise da água. 38. Oxigênio em terapias alternativas. Práticas como a terapia de oxigênio hiperbárico têm sido exploradas para tratamentos de condições como lesões cerebrais traumáticas e até autismo, embora sua eficácia seja controversa. 39. Câmaras hiperbáricas na medicina. Além do uso clínico, câmaras hiperbáricas são usadas em mergulho para evitar a doença descompressiva, ajudando os mergulhadores a se adaptarem às mudanças de pressão. 40. Oxigênio na agricultura. A aeração do solo e a injeção de oxigênio em sistemas hidropônicos são usadas na agricultura para promover o crescimento saudável das plantas. Eu até me cansei de tanto falar, mas vamos continuar. 41. Oxigênio em estrelas. O oxigênio é produzido no núcleo de estrelas por meio de processos nucleares, sendo liberado durante estágios avançados da evolução estelar, como em supernovas. 42. Monitoramento ambiental.
Medir os níveis de oxigênio em ecossistemas aquáticos e terrestres é fundamental para monitorar a saúde ambiental e detectar possíveis problemas, como a poluição. 43. Variações sazonais. A concentração de oxigênio na atmosfera terrestre pode variar sazonalmente devido a fatores como a fotossíntese intensificada durante a primavera e o verão. 44. Oxigênio em alimentos. Embalagens de alimentos muitas vezes são preenchidas com uma mistura de gases, incluindo oxigênio, para preservar a frescura e a qualidade dos produtos. 45. Concentração de oxigênio em altitudes. A quantidade de oxigênio na atmosfera diminui com a altitude, o que pode afetar a respiração e o desempenho físico em elevações mais elevadas. 46. Oxigênio em astronomia. Astrônomos estudam a presença de oxigênio em exoplanetas e em outros corpos celestes como um indicador potencial de habitabilidade. 47. Oxigênio e produção de energia. Na indústria, o oxigênio é frequentemente utilizado em processos de combustão para aumentar a eficiência na produção de energia. 48. Oxigênio e combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis libera dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para as preocupações ambientais e alterações climáticas relacionadas ao excesso de carbono e à diminuição relativa de oxigênio. 49. Armazenamento de oxigênio em compostos. O oxigênio é armazenado no corpo humano na forma de compostos como a hemoglobina, que transporta oxigênio através do sangue. 50. Inovações médicas com oxigênio. Além da terapia hiperbárica, o oxigênio é utilizado em inovações médicas, como câmaras de oxigênio portáteis para pacientes com condições respiratórias.